Olá, meus amigos, um bom dia para vocês, uma excelente semana, uma semana abençoada para todos vocês, tá bom? Para o povo de bem, o povo que crê realmente, verdadeiramente em Deus. Hoje, segunda-feira, gente. Bom, eu vou ter que atualizar vocês aqui sobre o acontecimento histórico que foi aquela caminhada do Nicolas até Brasília, né? De Minas a Brasília, mais de 240 quilômetros. Gente, não é para qualquer um. Bom, correu tudo bem, tudo maravilhosamente bem, conforme a vontade do nosso Senhor. Porém, lá no meio, né, bem no momento mesmo que eles iam fazer o discurso, daquela palavra de ordem, aconteceu um imprevisto, ou talvez um previsto, um raio, um trovão, e o que é comum, né, gente? Você todo molhado, no meio do nada. Isso aí é comum a gente ver em praias, né, principalmente lá em São Paulo, que é aquelas praias longas, né? Se você estiver em beira de praia, lugar tá chovendo, você tem que se abrigar, porque realmente o fato de você estar molhado já ajuda. Mas ontem eu falei que tinha um guindaste, o guindaste ajudou, né, porque bateu. Mas a verdade é que essas pessoas que foram feridas, elas estavam próximo àquele alambrado, aquelas grades de ferro que atrai também o raio, devido ali tudo molhado, grama, tal, as pessoas também estavam molhadas, segurando naquele ferro, e um passou para o outro, né, que estava próximo, colado, e um passou para o outro. Ontem eu falei para vocês que foram 35 pessoas hospitalizadas, mas foi mais, né? Foram 70 pessoas que precisou de atendimento, mas hospital mesmo foi pouco mais de 30. Eu vou deixar aqui para mostrar para vocês aqui que esse vídeo é para isso, para atualizar e mostrar como que Nicolas Ferreira realmente, além de um grande deputado, é um grande ser humano. Esse sim é um verdadeiro cristão. Diferente de uma tal aí, Mônica, que se diz evangélica, e eu até me recuso a chamar aquela mulher de irmã Mônica. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que ela está se engrandecendo, dizendo que Deus obedeceu, Deus ouviu a oração dela, e aonde que o próprio Deus, o verdadeiro Deus, diz para a gente orar até para os nossos inimigos e jamais fazer oração contrária, orar para a desgraça de alguém. Mas ela disse que Deus obedeceu. A verdade é que a chuva já estava programada com trovões, sim. Eu posso olhar aqui no Google e vai falar, no Rio de Janeiro, na cidade tal, previsão para os próximos 3 dias de chuva com pancadas, com trovões, com raios, enfim, né? Diz até o número de mililitros que vai cair de água. Bom, vamos começar aqui, gente. Eu vou mostrar também nesse vídeo daqui uma coisa interessante que talvez você não saiba. O discurso que aconteceu lá em São Paulo, que inclusive ele citou o Banco Master, a pessoa que estava na locução lá, falando para as pessoas, falaram, olha, a nossa chave é o Banco Master, é o escândalo do Banco Master. Não só o Banco Master, né? O escândalo do INSS. Gente, tá tudo exposto. Basta alguém querer resolver. Agora, o povo cruzar os braços, dizer que já deu, que não adianta, isso é que não vai resolver. A força é nossa. Você viu o povo lá em Brasília? Vocês têm noção do que aconteceu? Dá uma olhadinha nessas imagens aí que eu estou mostrando para vocês. Vocês têm noção do que é isso? E olha, foi a primeira desde o 8 de janeiro. O povo acordou. De tanto falar acorda Brasil, o povo deu a resposta e foi, com chuva e tudo. Ali tinha gente de Minas, Goiás, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, até da Bahia tinha. Todo lugar do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, todo lugar do Brasil tinha gente ali em Brasília. Você sabe o que é a pessoa se deslocar de carro, quem tem grana de avião ou de ônibus, que teve tempo para isso, né? Se deslocar para uma manifestação é muito querer, é muita vontade, é muita sede de ajustar o país, sede de justiça. Pois bem, eu vou mostrar, como eu falei para vocês, eu vou mostrar um vídeo aqui da pessoa falando lá em São Paulo, que, gente, lá em São Paulo lotou. O problema é que a imprensa, que as pessoas vão muito pela imprensa, né? Principalmente televisão, ontem foi domingo, eles não mostram. Nicolas Ferreira teve no hospital. Gente, ele falou umas verdades lá que eu gosto muito desse garoto. E, inclusive, as enfermeiras do hospital pedindo para tirar foto com ele, selfie. Vamos ver tudo isso aqui agora, vamos lá. Primeiro vídeo. Foram
27 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. É muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê? Né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. Meu Deus, que tapa na cara da imprensa, esse menino que tem futuro. Esse é dos meus, Nicolas Ferreira. Agora, você vê, né, a tranquilidade, né? Mas tá aqui, perfeito, tranquilo, sereno, mandou o recado, deu um tapa na cara de forma democrática, né? Não vi vocês cobrindo a caminhada. Agora bastou acontecer um incidente e vocês apareceram, né? Quer mostrar desgraça, né? Com exceção aí do Metrópole, que é de esquerda, olha só que interessante, e o SBT, que muitos, né, falaram que tinha se vendido e tal. Eu tenho visto algumas matérias do SBT, gente, tá sereno. O que tem que mostrar do governo, a falcatrua do governo, o SBT News está mostrando e parece, aí é que tão interessante, né? Que é aquele choque que a população disse que para boicotar o SBT News, mas que atinge o SBT, né, a TV aberta, parece que funcionou, porque eles estão serenos agora. Inclusive, logo depois, eles contrataram o Coppola, né? Contrataram aquele menino Coppola, que aquele é a direita raiz. Agora vamos ver aqui um momento em que as pessoas lá do hospital, as enfermeiras, quiseram fazer uma selfie com o Nicolas Ferreira. Vamos lá. Vai, deixa eu tirar. Vai, bacana, né? Bacana. Muito bacana. Agora, gente, vamos voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês do que aconteceu em São Paulo. Dá uma olhadinha que eu vou deixar aí do lado. 1 minuto e 31 segundos. O recado foi dado e foi forte. Uma orientação para a população. E esse vídeo não foi só para as pessoas que estavam em São Paulo, não. Para você que está me assistindo, para todos vocês que são brasileiros verdadeiramente, patriotas, que querem o bem do Brasil e querem tirar essa cambada que está destruindo a nossa nação e o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Para a gente começar a trabalhar com estratégia, para a gente mudar essa história, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem 3 objetivos aqui, ó. Mais importante, anistia para todo mundo. Anistia.
Anistia para o presidente Bolsonaro, anistia para os milhares de presos políticos. Segunda lição de casa. Banco Master. Banco Master é a chave da libertação do país. Os poderosos vão cair com o Banco Master. São bilhões que foram roubados, desviados, fraude, que envolve as pessoas mais poderosas da República. Terceira pauta, temos eleições esse ano. E o nosso presidente Bolsonaro, ele já escreveu, ele já falou, quem é nosso candidato? Flávio Bolsonaro é o nosso presidente, é o nosso candidato. Se todos aqui caminhando no mesmo rumo, a gente vai movimentar o sistema. E é isso que a gente precisa fazer. Queria agradecer a coragem do povo brasileiro de estar aqui. Vocês são corajosos, estão enfrentando um sistema duro. Anistia já! Bolsonaro em casa! Bolsonaro em casa, anistia já. Aí eu pergunto para vocês, esse povo aqui tá querendo bem o quê? Da Venezuela, de Cuba, da China, da Rússia, dos Estados Unidos? Não, né? Estão querendo bem de que país? Do Brasil. Esse povo que se diz que ora contra essa caminhada tão bonita em prol da nação brasileira, contra as roubalheiras, contra as falcatruas, contra os roubos do INSS, contra as injustiças. Eles estão brigando por quem? Por quê? Não é por uma causa do nosso país que abrange todo mundo, inclusive aquela tal de Mônica, que toda de vermelho, né, para mostrar que realmente é petista roxa, fez uma oração e disse que Deus respondeu para ela na hora. Vamos ver se Deus realmente respondeu para ela? Então fica comigo e acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês o momento em que essa infeliz dessa mulher que se diz evangélica, que de evangélica ela não tem nada, fez uma oração de forma raivosa, vingativa, pedindo para Deus derrubar chuva com trovão, para atingir aqueles gados. Para atingir aqueles gados. Gente ofendendo as pessoas, chamando de gado. Isso é o papel de um verdadeiro cristão? Seja sincero, você que realmente é um cristão de verdade. Desde quando você viu eu ou qualquer uma outra pessoa verdadeiramente cristã orando, pedindo para orar contra o Lula, ou contra o lulismo, ou contra quem quer que seja? De fato, no meio da direita, tem pessoas que não são cristãos, ou que se dizem ser, mas não são cristãos mesmo, convertidos, né? Esses xingam, chama Lula disso, chama Lula daquilo, que eu sou contra, né? Tem, como tem do outro lado, pessoas que se dizem cristão, porque o verdadeiro cristão, qual é a diferença? Eu posso chegar para você e dizer que eu sou... hoje em dia, né, tem gente que diz que é cachorro, outro diz que é um gato, e bota a coleira e ainda sai, ainda tem um dono arrastando. No mundo de hoje que a gente está dizendo, qualquer um pode dizer o que é, o que na verdade não é. A própria Bíblia nos ensina e diz que no fim dos tempos, pessoas totalmente viradas para o outro lado iam dizer que é cristão para se infiltrar no meio e viver como um cristão, mas na verdade não vive como um cristão. Falsos evangélicos, falsos cristãos. Quando eu falo evangélico, eu falo no termo geral, porque é evangélico, porque a nossa missão aqui, que Jesus deu, é evangelizar. Não importa se você é católico ou de fato protestante, que chamamos de evangélico. Mas vamos lá, gente. Essa tal de Mônica. Olha a oração dela aqui. Meu Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, Ramon? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigado, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto com as mundo. Muito bem. O que a gente vê aqui? O tempo estava fechado. O tempo já estava fechado. Eu vou acreditar que não dá para ouvir, que quando ela foi já estava sabe aquele momento que começa a pingar e você vê que vai chover?
Quando o tempo está daquele jeito ali, principalmente lá em Brasília, nesses locais assim que é o céu muito aberto, né? É comum ter trovão. E aí ela começou a orar. E como é que a gente sabe se realmente veio de Deus ou não veio de Deus? A gente ir para a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre esse tipo de ação aqui? Vamos lá, que eu separei aqui alguns trechos para mostrar para você de que isso aqui realmente, de fato, não é de Deus. Eu printei aqui separei aqui um trecho e vou mostrar para vocês aqui, eu vou ler para você. Será que isso é de Deus mesmo, gente? Vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo aí, eu vou deixar depois uns comentários, um print aqui, para mostrar para vocês aqui os comentários na página dela. Tudo de esquerda, tudo pessoas que apoia aborto, apoia o Hamas, apoia todas as corrupções que tem no país, apoia provavelmente as drogas, porque o Lula botou o ministro lá que já falou que pode liberar drogas, inclusive teve um bandido aí que foi preso, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar. Bom, enfim, aquelas historinhas que a gente já sabe que são fatos e não precisa ficar repetindo aqui. Quem é, na verdade, essa mulher chamada de Mônica, que se diz Irmã Mônica? Irmã Mônica, Maria Mônica Bispo do Nascimento. É uma influenciadora digital, evangélica e ativista política, progressista, filiada ao PT. E apoiadora de Lula, conhecida por vídeos que unem orações pentecostais e críticas à direita. Oh, meu Deus. Críticas à direita. Críticas a um povo que, na sua maioria, são realmente, verdadeiramente cristãos, que vão à igreja, que oram por um país melhor. Nunca oram para a destruição do seu inimigo. Pelo contrário, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que devemos, se você não ora pelo seu inimigo, tudo bem, mas jamais desejar o mal. Eu sempre falo aqui. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero que você marque bem essa mulher e espere o tempo passar, porque Deus vai dar uma resposta para ela. Ah, vai. Não tenha dúvida que vai. Quando? Eu não sei. Ela viralizou após orar por chuva com trovão para dispersar o ato bolsonarista em Brasília, o que coincidiu com um temporal e um raio que feriu pessoas no local. Eita, nós! Principais detalhes. Perfil evangélico, associada a uma postura de esquerda e defensora de pautas, agora segura aí, defensora de pautas LGBTQIA+, utiliza a internet para fazer críticas contundentes a opositores políticos. Eu preciso ficar falando mais alguma coisa sobre essa mulher? Tá tudo aí. Mas só que ela foi mais além. Mas antes de eu ir mais além dela, olha os comentários que tá aí, eu tô deixando um print aí, ó. Olha só. Batendo palma, que lindo. Esse vestido azul da cor do céu. Mônica é mulher de Deus. Quando ela ora, Deus responde. Irmã Mônica é uma profeta de verdade. Única irmã que eu gosto. Minha mãe tá amando assistir a irmã Mônica. Tudo de esquerda. Tudo pervertido. Se eu olhar aqui, eu não vou nem falar quem são esse povo, não. Mas, olha aqui. A Bíblia nos ensina justamente o contrário. O que diz Deus, o que Deus nos ensina, aqueles verdadeiros cristãos que seguem realmente e obedecem a palavra de Deus. Orar pelo mal de alguém, chamada de oração contrária, não é recomendado, segundo a maioria das tradições, especialmente, segundo a maioria das tradições, especialmente na fé cristã, que ensina a amar e orar pelos inimigos, fato, buscando a justiça divina em vez da vingança pessoal. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. A Bíblia adverte que orar para prejudicar o próximo é pecado, pois Deus chama a bênção, nunca, jamais a maldição. Fundamentos bíblicos. Jesus ensinou em Mateus 5, 44 e 45 a amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem, não desejando o mal. Em Provérbios 24, 17 avisa que não se deve alegrar quando um inimigo cai ou tropeça. Pelo jeito, nós vimos ontem, quem acompanhou as redes sociais, eles fizeram festas com a tragédia que aconteceu com o raio que caiu. E estão orando até agora, né? A oração pro diabo, porque para Deus não é.
para que muitos daqueles que foram hospitalizados morram lá no hospital. Eu não duvido nada disso. Não duvido. Porque essa turma é ruim. De Deus eles não têm nada. Isso é a imaginação deles. E fica um enganando o outro. Mas Deus disse que no fim dos tempos, esses falsos profetas iriam aparecer. Ora, você que tem até igreja, né? Que pastor são casados, homem com homem, a mulher com a mulher, são casados na igreja. Repito, mais uma vez, eu não tenho nada contra, mas você colocar Deus no meio de uma coisa que o próprio Deus diz que não concorda com aquilo e pede para que a gente não faça aquilo, inclusive diz que no céu não entrará aquele que deita homem com homem, que não sou eu que falo. Bom, porque eu tenho parentes que são, né, que era ela, virou ele virou ela, converso numa boa, e não vou dizer que odeio. Por que eu vou odiar essas pessoas? Por que eu vou odiar? Eu tenho dó. A verdade é essa, eu tenho dó, porque são pessoas que se perderam com o tempo, nasceram uma menina tão bonitinha, né? Todo jeito feminino, e de repente agora eu sou ele. Cada um com seu cada um, mas dizer que Deus está no meio daquilo, não está não. Em vez de pedir o mal, é sugerido pedir proteção, sabedoria para lidar com a situação e que Deus transforme o coração daquela pessoa. É o que a gente tem que orar, fazer por essa tal de Mônica. Agora eu separei aqui um vídeo de um pastor, onde ele faz uma menção também muito interessante sobre essa fala da Mônica. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz esse pastor aqui. Vamos ler aí. Essa mulher fez a oração que Jesus mandou não fazer. Em um determinado momento, os discípulos também pediram para Jesus mandar fogo do céu e consumir os seus opositores. Jesus mandou não fazer esse tipo de oração. Olha o que o texto diz. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Independente se a gente concorda ou não concorda, a nossa oração nunca deve ser para ferir, para machucar alguém. Esse não é o Espírito de Deus. Eles tentaram copiar a oração de Elias no passado e Jesus os repreendeu e disse que não fosse feita essa oração. Jamais a gente que é cristão, que conhece a palavra de Deus, jamais deve querer o mal de alguém. Não é a primeira vez, não será a última que eu falo isso. Orar para Deus, para o Criador, aquele que fez a mim, fez a ela, fez o Nicolas, fez o filho do Nicolas, fez todos nós, que nos colocou aqui para a gente viver em bênção, principalmente depois da vinda de Jesus. Jamais eles ensinam justamente o contrário. Gente, quando eu falo isso, eu não falo de boca para fora, nem por hipocrisia, não. Eu falo isso porque eu sei o que é a gente ter raiva da pessoa. Você ter raiva naquele momento da discussão é uma coisa, você guardar rancor e ainda por cima tomara que ela bata com o carro, tomara que isso aconteça, isso não condiz com o verdadeiro cristão. Condiz com a pessoa que está no mundo, que vai nessas coisas erradas da vida aí. Não vou citar nomes aqui para não ofender ninguém. Fazer o mal para alguém, fazer mandinga para alguém. Vocês estão entendendo? Pois é, e aí, ela achando pouco, ela gravou um outro vídeo dizendo que quer a prisão do Nicolas. Vamos ver aqui. Irmã Mônica, meu Deus do céu, verdadeiramente Deus está contigo. Tu nunca esteve só, né, irmã Mônica? Eu não estive só, nunca vou estar só, porque Deus está no O que foi que aconteceu? Conta pra nós! Eu orei, pedi a Deus chuva, e Deus me respondeu com chuva, amém? Meu Deus, irmã Mônica, e agora você vai pedir o que, irmã Mônica, pra Deus? Agora eu vou pedir pra Deus a prisão de Nicolas Ferreira, Alexandre de Moraes. Bota esse moleque safado. Não ele, né, irmã Mônica? Toda essa gadaiada safada. E toda essa gadaiada é de dar gargalhada. Quer dizer que um cara roubou o país, foi julgado em 3 instâncias, ela não ora para que ele volte para a cadeia. Aqui no Rio de Janeiro teve um que foi condenado a 425 anos.
foi preso, está solto. Ela não ora para que ele vá para a cadeia. Ela não ora para que todos esses bandidos que estão soltos, que saíram naquela saidinha de Natal e não voltaram, ela não ora para que eles voltem para a cadeia. Mas ela quer orar para um rapaz que caminhou 240 e poucos quilômetros. Um rapaz verdadeiramente cristão, que quer o bem da nação. Pai de família, tem duas crianças, uma ou duas crianças pequenas, né? O irmão, sabe, um verdadeiro cristão, fazer que quer o bem do país. Nicolas Ferreira, ela quer o mal desse garoto. Aí eu vou te dizer, essa mulher está amarrada com quem? Com Deus? Com certeza não. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado, para o vídeo não ficar mais longo. Que Deus abençoe o Nicolas Ferreira, que Deus abençoe até o momento que eu estava gravando esse vídeo agora, às 6h30 da manhã dessa segunda-feira. Nenhum agravo, tá? E até fazendo correção, que eu falei que era 35, depois no máximo foram 70, mas feridos lá no local, e eu falei que mais de 30 tinham ido para o hospital, mas o Nicolas falou aqui que apenas 20 e poucas, 27 pessoas, né, tiveram realmente atendimento hospitalar. Provavelmente alguns foram, chegando no meio do caminho, ou até chegando lá mesmo, ficaram bom e foram dispensados. Mas no momento, lá no dia ontem, a informação que a gente tinha, que eu não tô lá, né, gente, era 35 pessoas, mas na verdade, no total, foram 70 que foram atingidos levemente, né, os restantes foram levemente e foram dispensados ali mesmo no local. Bom, então é isso, tá? Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, que Deus nunca, jamais, gente, jamais queira o mal de alguém. Agora, guarde esse nome. Essa tal de Mônica que se diz evangélica, guarde esse nome, que Deus vai dar uma resposta para essa mulher. Eu não estou dizendo que ela vai pagar com a vida, não vou dizer que, mas Deus vai dar uma resposta, porque é assim que acontece com todas as pessoas que desejam o mal da outra. Vamos aguardar que Deus vai dar uma resposta. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, até a próxima.